Este é o terceiro domingo sobre a igreja. É o primeiro domingo, Deus nos foi apresentado como Ele é. Ele é santo, Ele é uno, Ele é trino. Ele faz tudo em combinação e em acordo consigo mesmo. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós não nos entendemos, e a gente entra em parafuso, entra em confusão. Daí a necessidade de pessoas que usam da ciência, como as pessoas que vão falar para nós no sábado que vem, o dia todo, que você é convidado. Mas Deus não entra em depressão, porque além do alto astral que Ele tem, Ele faz tudo em combinação, não há duplicidade nele. Ele faz tudo em harmonia, em concordância consigo mesmo. Ele simplesmente é. Ele simplesmente é. Uma das reclamações dos meus alunos ao longo dos anos que eu tenho ensinado é: professor, eu não entendo você. Disse, não se preocupe, eu também não. Okay? Então, isto não me abala mais, não é? Então, isso é próprio do gênero humano. Mas, de vez em quando, isso vai de uma forma muito assoberbada, potencializada, e a gente acaba sofrendo. Não é bobagem, não é resultado de mente fraca. Nossa mente mente. Nossa mente mente. A mente mente. E nós damos graças a Deus por pessoas que estudaram um pouco a mente humana para nos ajudar nesses altos e baixos, e às vezes mais baixos do que alto. No segundo domingo, domingo passado, vimos um aspecto de Deus e a igreja. A igreja é a família de Deus. Deus se ama tanto que Ele não reteve o amor de forma egoísta e distribuiu, mostrou e compartilhou esse amor com pessoas como você e eu, de tal forma que somos família de Deus, somos família mesmo. Jesus é o nosso irmão mais velho. O Novo Testamento diz 11 vezes, Jesus é seu irmão mais velho. Mas sabe aquele irmão mais velho chato? Sabe aquele irmão mais velho que é aquela palavra que eu não quero dizer aqui? Agora que eu vi uma criança ali, é que eu não vou dizer mesmo. Mas que você sabe porque está rindo. Jesus não é desse tipo não, tá? Ele é nosso irmão mais velho porque Ele tem misericórdia de nós. Eu acho muito interessante uma passagem do livro de Hebreus que diz que Jesus sofreu todas as coisas que nós sofremos. Ele foi tentado em todas as coisas que nós somos tentados, com uma diferença, que Ele não caiu em tentação. E disse assim, pronto, agora que está. Então Ele não é totalmente igual a mim, porque eu sofro tentação, eu caio em tentação. Às vezes eu caio em tentação sem ser tentado. Mas aí é que vem a palavra de Deus dizendo, por isso, pelo fato dele não ter sido, pelo fato dele não ter caído, é que Ele tem misericórdia daqueles que caem. Então temos um Deus misericordioso, e Ele me ama tanto que não abre mão de mim. A igreja é a família de Deus, nós somos os irmãos mais novos. Deus é o nosso Pai, e a igreja é a sua noiva. O livro de Gênesis, depois de Deus ter criado o homem, viu, não é bom que o homem esteja só, e lhe criou uma família. E quando o homem viu a mulher, disse em hebraico, Isha, mais ou menos assim, agora sim, agora o negócio está chegando no ponto bom. Mas logo essa família pecou, degenerou e entrou em nova confusão. E agora Deus, através de Jesus Cristo, está criando uma nova família. E a igreja é a sua noiva. E Ele zela por essa igreja, porque Ele quer apresentá-la a si mesmo
sem mácula, nem ruga, sem defeito algum. O apóstolo Pedro usa a palavra na primeira carta, ele usa a palavra que essa nossa herança é amianton. A palavra amianto nos nossos dias está meio desusada, ela passou a ser uma palavra mais ou menos demoníaca, porque o amianto causa câncer e uma porção de efeitos ou defeitos colaterais. Mas a palavra amianto, em grego, não é só este metal que nos causa mal, quer dizer que é um metal que nunca se acaba. Então, quando Deus diz que nós temos uma herança com Ele, que é do tipo de uma herança amianton, quer dizer que esta herança é eterna e que ela dura para sempre. Diz que também a nossa herança é imarcessível. Olha que palavra bonita. Eu tive que ir ao dicionário recorrer para saber o que é imarcessível. Eu traduzo imarcessível como imurchável. Aí dá para entender mais, não é? À proporção que o tempo vai passando, depois dos 40, a gente vai perdendo força, tonicidade, a gente vai perdendo, os músculos vão dando uma murchada, não é? Algumas áreas do nosso corpo vão caindo e tal, e tal, e tal. O apóstolo Pedro diz pelo Espírito Santo que a herança que nós temos em Deus é imurchável, não murcha, não se perde, é eterna, mas não murcha, é sempre vigorosa. O botox que Deus usa com seu povo não acaba nunca, porque é botox vindo dele mesmo, um botox eterno. Então, que você esteja sempre aplicando em você, ou Deus aplicando em você, esse botox, para você ficar sempre bonito. Em hebraico é up, quase up, uma palavra hebraica. Você anda falando por aí, alguns têm até um carro com esse negócio, assim, é para cima, forever. Em hebraico também, forever young. É isso e é assim que Deus vê o seu povo, porque esse povo é amado. Hoje à noite eu quero convidar você para ver um aspecto da igreja no primeiro século, no tempo de Jesus, e isto vai ser muito importante também para nós. E por que eu digo que é importante? Porque a perspectiva, o mundo que Jesus viveu é bem diferente do nosso há 2000 anos atrás, o tempo que ele viveu num país pobre, em aldeias de camponeses, de agricultores, de pescadores, de gente dominada por um outro país. A gente não tem muito ideia do que é ser dominado por outro país. Mas Jesus viveu num país dominado, num país pobre, num país onde pessoas começavam a trabalhar 6 horas da manhã e paravam 6 horas da tarde, como ele disse uma vez, numa história que ele contou. Pessoas que recebiam o mínimo, viviam abaixo da linha da pobreza, pessoas que às vezes não tinham nem o que comer. Esse é o tempo de Jesus. A igreja surgiu nesse tempo, e surgiu também num tempo em que ela não podia ter um prédio como esse. Até 323, quando a igreja era uma religião ilícita, quando era uma religião proibida, os crentes se reuniam quando podiam em uma casa, em geral em uma casa, às vezes na praia, às vezes numa escola, quando tinha, às vezes em cemitérios. Eram os únicos lugares que eles podiam reunir. Hoje, a arqueologia tem descoberto diversas tumbas que foram transformadas em salões subterrâneos para que os crentes se reunissem às escondidas, em geral de noite, de madrugada, para que eles continuassem sobrevivendo. Em geral, a igreja usou a casa
como um ponto de partida da proclamação e da vida do Evangelho. Nas casas eles celebravam, cantavam, nas casas eles comiam, realizavam a ceia, batizavam, usavam todas as disciplinas cristãs de se ajudar um ao outro. A vida da igreja nos primeiros séculos, nos primeiros 4 séculos, basicamente era uma vida nas casas das pessoas. Quando alguém se convertia, a casa passava a ser parte dos cristãos. Um monte de gente morando na rua, sem família. Em Roma, disse que cada 10 pessoas que moravam em Roma, 7 moravam na rua. E quando os crentes se convertiam, a casa dos convertidos passava a ser uma extensão dessas pessoas, dos homeless, dos sem casa, dos sem teto. A igreja passou a ser um lugar de acolhimento, mas passou a ser também um lugar de celebração do Evangelho na vida das pessoas. Era quase que obrigatório que alguém se convertesse, que a sua casa estivesse aberta para a comunidade. Sabendo que nós não temos casas grandes, a arqueologia tem trabalhado e descoberto com a ideia de que no máximo as casas cabiam 40 pessoas reunidas e sentadas. Às vezes nem sentadas, às vezes sentadas no chão, às vezes em pé, a celebração toda em pé, como o irmão Valdemiro faz em São Paulo, lá em Cumbica. Cumbica? Guarulhos. Cumbica, né? Tudo bem. Guarulhos. Cumbica é Guarulhos? Tá, tudo bem. Lá em Guarulhos, onde está a igreja do Valdemiro. Geralmente em pé, às vezes sentado no chão. Nós conhecemos o episódio de um jovem chamado Eutico, que não tendo lugar para ficar, ou talvez por jovem ser mais atirado, ficou sentado numa janela, e o apóstolo Paulo pregava mais longo do que eu, e a noite vai passando, e Eutico não aguentou, e passou o dia pilhado, assistindo o jogo de Israel e Irã, sei lá com quem, que ele acabou dormindo. Era uma casa rica e caiu do 3º andar. Mas não era sempre que nós tínhamos casas ricas. Jesus usou uma casa de um homem rico. Ele disse que procure em Jerusalém um homem que está carregando um cântaro. Ele vai mostrar para você um cenáculo, a parte de cima da casa, mobiliado e espaçoso. E ali Jesus fez a sua última ceia. Parece que a casa de Maria, onde as pessoas se reuniam em Atos 1, a mãe de Marcos, parecia ter uma casa grande que cabia em cerca de 100 pessoas. Mas, em geral, as casas são pequenas e pobres. Outra é que não há separação basicamente entre casa e quintal. Quando nós ouvimos que Jesus nasceu numa manjedoura, eu penso no terreno da minha casa. Desculpe, acho que hoje eu vou pregar pouco, a garganta já está confessando aqui. Eu tenho um quintal quase que pródigo em relação aos quintais de uma casa, por exemplo, no Mangueiral. O meu quintal é quase um campo de golfe. Quando eu leio que Jesus nasceu numa manjedoura, eu penso na casinha do meu cachorro, que está a mais de 40 metros da minha casa. Está lá no quintal. Não era assim no tempo de Jesus. Em geral, manjedoura e casa fazem parte, é uma extensão da outra. Jesus nasceu na própria casa, e muitas vezes os animais, por não terem lugar onde ficar, dormiam dentro de casa. Jesus contou uma história de um homem que foi pedir pão para o seu vizinho. Ele disse: eu não posso
meus filhos já estão dormindo. E aí você, não conhecendo a história das casas, ou como as casas se reuniam no Novo Testamento, diz assim, que homem doido, o que que tem a ver tirar pão da cozinha e dar para os filhos? É simples. Aquele homem que tinha pão era muito pobre. Ele está dizendo que o filho dele, ou os filhos deles, moram por onde ele vai passar. E ao passar, talvez tenha que passar por cima dos meninos. Talvez tenha que incomodar os meninos, acordar os meninos, e vai causar um transtorno em casa. A casa desse homem é uma casa pequena, não é como a sua casa. Você ainda mora numa casa grande, cabe uma cama de casal. Nas casas do Novo Testamento, no tempo de Jesus, não tem esse luxo desse negócio de cama de casal. Cama de casal é do século 17 e 18 para cá, estamos falando de 20 séculos atrás. Eu quero convidar você a ler então comigo um texto de Jesus em uma casa. Está no livro de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 12. E eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta, sua mente aberta, olho aberto, coração aberto para a palavra do Senhor. E se você tem a Bíblia de forma eletrônica, mantenha seu coração aberto, seu ouvido e olhos atentos para isto. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta, enquanto Jesus estava anunciando a mensagem. Trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura, desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, filho do homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra do Senhor. Deus abençoe você. Deus abençoe sua palavra na sua vida. Jesus está em Cafarnaum. Nós sabemos que ele tem uma casa em Cafarnaum porque ele é morador de Cafarnaum. O senhor, pastor, não é Nazaré? Um tempo ele morou em Nazaré. Em Mateus capítulo 4, versículo 12, pode colocar, está aí, produção. Em Mateus capítulo 4, versículo 12, ele sai de Nazaré e vai morar em Cafarnaum, perto do lago que a gente chama de mar, do devido tamanho. Ele foi morar em Cafarnaum. Que passagem é essa? Isto, exatamente. Mateus capítulo 4, versículo agora 13. Foi morar em Cafarnaum. Jesus mora em Cafarnaum. Pedro e André moram em Cafarnaum. João e Tiago moram em Cafarnaum. Ele está na casa de quem?
Pedro. Quem falou Pedro? Tudo bem, irmã? Pedro. Obrigado. Você foi a única que teve coragem de errar. Todos foram covardes. Não sabiam, não disseram. Você também não sabia, disse. Parabéns, então. Errou com gosto. Falou bonito. Errar é bom, é assim. A gente erra com convicção. Era a casa de quem? Pedro. Que seja. O prejuízo vai ser dele mesmo. Mas poderia ser a casa de André e João, os filhos de Zebedeu. Podia ser tranquilamente. Podia ser a sua casa. O texto diz simplesmente, ele entrou em casa e a notícia correu pelo zap de Cafarnaum. Ele está em casa. A palavra casa, nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, aparece nada menos do que 154 vezes. Na maioria das vezes, irmão Salles, a casa não aparece com o dono, não tem dono, ou é narrada como se dono não tivera. Em Marcos, em 16 capítulos, são mais de 32 referências à casa. Menos de 15 vezes, menos da metade das vezes, a casa não tem dono. A minha ideia que eu quero compartilhar com vocês hoje é que quando as pessoas seguiam com Jesus, ou seguiam a Jesus, Jesus se apossava da casa da pessoa. E muitos milagres que aconteceram, muitos ensinos, muitas perguntas e respostas aconteceram em casas de pessoas anônimas. Aqui temos uma casa, ou é de Jesus, ou é de Pedro, ou é de João, ou de uma outra pessoa moradora de Cafarnaum. Nós não sabemos, mas não interessa. E esta é uma grande diferença já das nossas casas para a casa do tempo de Jesus. A casa é nossa. Eu estou aqui na casa do pastor Rogério, estou na casa do Kernay, estou na casa do Edson, estou na casa do... Você vai sempre nomeando, dizendo que a pessoa possui aquela casa. A nossa casa é praticamente um reino inviolável. E agora, sem poder ter condução coercitiva, agora tornou-se um reino inexpugnável. Vejam só vocês, que eu não entendo nada de direito, eu estou chutando só. Mas parece que para entrar na sua casa, só quem entra em nossa casa com facilidade é ladrão. O Estado não pode entrar, a polícia não pode entrar, a justiça não pode entrar. No tempo de Jesus, onde ele estava era uma muvuca, era uma zorra total. Onde ele estava não tinha sossego. Ele está em uma casa e diz que nem na rua tinha lugar. E ele não está nem aí, ele está pregando, ele está ensinando. De repente chega alguém, empurra daqui, empurra dali. Não dá para passar, meu filho. Que isso? Não cabe mais aqui nada. Eles olharam de um lado, olharam do outro e viram a possibilidade agora de subir. Quando a nossa Bíblia diz que foram para o telhado, não devemos pensar em nossas casas com platibanda, que é assim. Um V invertido. Não tem isso no Novo Testamento. Não é assim que as casas estão no Antigo e no Novo Testamento. No Novo Testamento tem uma casa com uma laje em cima. Vocês vão lembrar disso porque Raabe guardou os espias na parte de cima da casa
e cobriu com palha de cana, de linho. Salomão disse que era melhor morar na parte de cima da casa, no relento, no sereno, na chuva, no sol causticante, do que dentro de casa com... os homens sabem esse versículo, né? É melhor morar na parte de cima da casa do que dentro de casa com uma mulher rixosa, diz uma versão antiga. O apóstolo Pedro, com fome, na casa de Simão, curtidor, foi para a parte de cima da casa para orar. E ali ele teve uma visão do Senhor. Então, meus irmãos, não pense em casa como a sua. Pense em casa com laje sem telhado desse tipo, nem de um lado só. Pense numa casa com um tipo de laje feito de argila batido com palha. Na frente dessa casa, para a rua, uma escada, onde você poderia sair de casa, pegar essa escada, subir e ficar uma hora dessa, meditando, vendo o mundo, enquanto o fantástico começa, lá em Jerusalém, no primeiro século. Os homens acharam a solução. Aqueles 4 amigos, com o seu amigo de cama, disse assim: puxa vida, olha só, Deus nos deu a saída, vamos subir pela escada. E ele deve estar mais ou menos em algum lugar por aqui. Calcularam, talvez pela voz de Jesus, eles está aqui e começaram então a cavar barro e argila. Daqui a pouco começa a cair pedaços de argila no meio das pessoas, na cabeça de alguns. De alguma forma, esses homens conseguiram tirar pedaços grandes o suficiente para descer aquele homem. E Jesus cura aquele homem ali. E basicamente termina a história. E é assim que a história das casas no Novo Testamento terminam. Ninguém fala quem reconstruiu a laje da casa. Ninguém fala quanto tempo foi que se levou para criar o buraco. Mas geralmente para fazer maldade a gente faz mais rápido do que restaurar a coisa, não é? Mas eu imagino, só imagino, que Jesus não é o dono daquela casa. E 40 minutos depois que ele cura esse homem, todo mundo vai embora, que ele terminou seu ensino, terminou a cura, terminou o milagre, terminou a bênção, e ele sai daquela casa. De repente, agora a mulher, esposa do marido, a dona da casa, passa. Irmã Alexandrina, a irmã que sempre tem uma resposta espirituosa, né? Uma resposta boa. O que é que aquela mulher disse naquele dia? Muito bom. Isso é porque você está calmo, não é só a casa mesmo, não é? Janete, como é que foi sua resposta? Quem é que vai consertar isso? Eu não sei. A história não diz. Também não nos informa quanto tempo levou para arrumar aquele negócio. E sabe por que não diz? Porque não interessa. Não interessa. Onde Jesus está, o dono da casa não interessa. Na casa onde Jesus está, o dono da casa não é protagonista. Ele não é protós, primeiro, agonistas, ator.
ele não é o ator principal. Na casa que Jesus está, Jesus é o artista principal. Muito provavelmente, no tempo que Jesus pregava numa casa, o dono da casa nem ficava no set de filmagem. Está em outro lugar. O dono da casa é irrelevante. E a dona da casa só pode dizer isso. E agora? Eu acho, Janete, que ela não tem nem de direito de perguntar assim: quem vai arrumar essa jossa agora? Ou então, eu imagino uma mulher do século 21, vai para o meio da rua, ela participa de movimentos, é uma ativista, põe as duas mãos na cadeira e diz assim: ninguém sai daqui enquanto não arrumarem minha casa. Isso existe no século 21. Na casa de um discípulo de Jesus é impensável. Sabe por quê? Porque o que interessa não é o dono da casa, é o que Jesus faz na casa. O que interessa dentro de uma casa não é o dono. E aí não importa se essa casa é pequena, não importa se é grande, muito provavelmente pequena, não importa se é limpa ou suja, se a TV é de plasma ou transistorizada, não importa, não interessa. O que interessa é que Jesus esteve naquela casa. E o que interessa é o que ele fez naquela casa. E aí a gente diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida. Aí começa a pedir para Jesus, né? Como a criança cantava: mexe com minha cintura, sara todas as feridas. Em geral, Jesus nem age na vida do dono da casa. Ele usa a sua casa para abençoar outras pessoas. Porque você já anda com Ele, você já o segue. A sua casa é lugar de transmissão do reino. A sua casa é lugar para abençoar outras pessoas. Jesus entrou em muitas casas. Ele nem precisava de convite. Se você reparar bem, em Mateus capítulo 8, ou Lucas capítulo 7, é a mesma mensagem, é a mesma passagem. Em Mateus capítulo 8, um homem importante diz: Senhor, meu servo está doente em casa. E Jesus diz assim: eu vou na sua casa, eu vou curá-lo. E aí o homem tremeu nas bases, amarelou, pegou o pessoal aqui, né? O homem amarelou e disse assim: Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa. Ele disse: não interessa, eu vou. Ele não precisa de convite para entrar na casa. Passando por Jericó, ele sabia que um homem de baixa estatura que estava numa árvore, ele olhou para a árvore e disse: Zaqueu, desça depressa, porque me convém estar na tua casa hoje. Ele não precisa de convite. Se você o segue, se você anda com ele, então ele manda em você. E por mandar em você, ele manda em sua casa. Esse discurso de gente do século 20, nascido no século 20, não repare a bagunça. Eu já digo diferente: repare a bagunça, senão você senta em cima de algo que não deve. Afasta. Tem algumas coisas na casa de vocês que quando eu vou lá eu não sei o que fazer. Você tem um sofá na sua casa, tem almofada, né? Na casa do William. Tem almofada assim que Ida pinta com maestria. Depois tem uma outra menorzinha. Como é o nome daquilo? A almofada é a grande, não é aquela que a gente encosta? E aquela pequenininha que fica na frente da almofada?
Não importa. O que é que a gente faz na casa que tem um sofá, que tem aquele negócio pequenininho? A gente senta em cima, tira, pega em cima, põe em cima da coxa, põe do lado, faz o que com aquele negócio? Eu jogo no chão lá em casa. A gente cria uma porção de bobagens na nossa casa e depois fica dizendo que ninguém pode entrar nela. Sendo bem francos, nós temos a nossa casa como um tipo de mimo de nós mesmos. Eu quero dizer para você hoje que se você segue Jesus, Ele já manda na sua vida. E por mandar na sua vida, Ele manda na sua casa. Ele entra se Ele quiser, quando Ele quiser, sem convite. Eu vou na tua casa. Se o pastor na minha casa... Já contei isso umas 17 vezes aqui. Uma vez por ano eu conto isso aqui. Eu nem era pastor. Eu era aquilo que se chama seminarista, estudante de teologia. Quando eu era aluno de teologia, eu era pobre de marré. E minha igreja era em Braslândia. E eu ia para Braslândia sábado, bem cedo, porque eu tinha que filar boia, que normalmente eu não tinha o que comer em casa. E um dia eu fui numa sexta-feira, e o irmão disse, você tem onde comer? Eu disse, não. E já por dentro disse, ai, graças a Deus, apareceu alguém daquele. Ele disse, então vamos lá em casa, tem farinha? Eu disse, sim, já serve. Gente, farinha é coisa boa demais. E fui, e eu vi que a mulher estava assim meio atrapalhada. Fez lá um ovo frito com feijão, tomate e arroz branco. Gente, não tem comida melhor. Um arroz branco, tomate vermelho, um ovo frito. Depois do almoço, estou eu glorificando, como diz o Rhodes, eu estou dando aleluias, não é? Eu estou dando aleluias a Deus, e eu estou ouvindo um bochicho no quarto do lado. E eu parei de glorificar, como diz minha irmã Verinha lá na Santa Maria, parei de glorificar e prestei atenção. A irmã estava ralhando com o irmão, dizendo, como você faz isso, trazer o seminarista para a nossa casa para comer ovo frito. Deu vontade de eu gritar lá no meu quarto, cala a boca, mulher. Tu não sabe de nada. Além da comida ser super gostosa, eu vou falar de novo, preste atenção nisso, hein? Isso é profecia, quando eu chegar na sua casa. Arroz branco, ovo frito, tomate. Não complica não. Você já tirou metade da mulher quando falou de sazon. Então, isso aqui é farinha, gente, farinha. Irmãos, se você segue a Jesus, a sua vida é dele e a sua casa é dele. Ele manda na sua casa. Ele diz, vai correndo para entrar primeiro para avisar a sua mulher para não fazer surpresa para ela. Eu vou na tua casa hoje. Jesus entra na casa de pessoas, até de inimigas. Em Lucas capítulo 7, um fariseu que não gosta dele, disse assim, vá comer um filezinho lá em casa, um bife a rolê. Ele disse, na hora, fariseu sangue bom. E ele foi na casa do fariseu. O fariseu não gostava de Jesus, a classe dos fariseus não gostava de Jesus. Mas ele gostava dos fariseus, ele foi comer na casa dos fariseus, do fariseu. Em Marcos capítulo 14, Jesus está na casa de um homem improvável, ele está na casa de Simão, o leproso. Vocês sabem que entendem de medicina, que não sei agora, mas até recentemente, uma pessoa que sofre de hanseníase, que nem se diz mais lepra, uma pessoa que sofre de hanseníase, 10 anos depois, a casa dele ainda oferece perigo para quem chegar lá. Jesus está na casa de um homem enquanto ele tem lepra.
Você acha que é fácil você entrar numa casa de pessoas assim? Jesus entrou na casa de publicanos e pecadores a ponto das pessoas dizerem: ei, que é isso? Esse homem não se dá moral, não tem respeito, como é que ele entra na casa de publicanos e pecadores? A ideia é que para Jesus não tem casa boa ou ruim, não tem casa simples ou grande, rica ou pobre, espaçosa ou não. Interessa se a pessoa está a fim de andar com ele, e se a pessoa anda com ele, ele vai na casa da pessoa. Eu quero dizer para você hoje à noite, em nome de Jesus, que a sua casa, se você anda com Jesus, a sua casa é do Senhor Jesus. E tomara que Ele comece a mandar na sua casa. Isto quer dizer que quando Ele entrar, vai entrar uma curriola, como diz no Nordeste, com Ele. Gente para todos os lados. Naquele dia, não se falou nada o que comeram naquela casa. Nada se falou do que beberam naquela casa, mas se falou do que Jesus fez. Ele curou um homem, Ele perdoou o pecado, Ele abençoou uma vida através de uma outra casa. Meu querido, não é o que você faz em casa para Jesus, é o que Jesus faz para você na sua casa. Não é o que você faz para outra pessoa na sua casa o que interessa. É o que Jesus faz para outra pessoa através da sua casa. Eu espero sinceramente no Senhor Jesus que pessoas aqui comecem a mudar o coração e deixar que Jesus comece a dominar o seu reino particular, a sua casa. O seu reino inexpugnável, desconhecido de muitos, misteriosos para alguns, que Jesus comece a mandar em você, mandar na sua casa e fazer da sua casa um lugar para abençoar muita gente. Seja grande ou pequena, rica ou pobre, aciada ou suja, provavelmente depois que Jesus entrar na sua casa, vai ficar mais bagunçada do que era antes. Essa casa que ele está, certamente ficou mais suja e mais bagunçada, com um buraco no teto, e alguém dizendo: e agora? Provavelmente não disseram isso. Provavelmente os donos daquela disseram: glória a Deus, que alguém foi curado na minha casa. Guarde isto para a eternidade. E um dia você vai chegar no ouvido de Jesus e dizer assim: Jesus, me dá uma ideia aí, me mostra o dono daquela casa lá em Cafarnaum, eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Que Deus use você, que Deus use a sua vida, que Deus use o que você tem, que Deus use a sua casa para abençoar muita gente. É isso que Jesus quer fazer. Eu queria orar com você agora. Obrigado por mandar em nós o fato de termos nos deslocado hoje à noite para este lugar, que nós amamos o Senhor, e por causa daquilo que você pode fazer através de nós, em nós, para outras pessoas na nossa casa, dizemos que nós nos admiramos mais ainda do Senhor, e que queremos glorificar mais o Senhor, e queremos estar mais disponíveis para o Senhor. Queremos ser bênçãos, mas queremos que o Senhor use todas as coisas que temos, inclusive nossa casa, para abençoar outras pessoas. Que o Senhor comece fazendo este milagre em mim, através de mim, já hoje mesmo, em nome de Jesus. Amém.